Meus irmãos, povo de Deus, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo é com todos vocês. Onde quer que você esteja, onde quer que você está, que Deus guarde, Deus abençoe, Deus proteja você. Onde quer que você esteja, onde quer que você está, meu irmão, minha irmã, nesse dia de domingo, amém? Que Deus abençoe a tua ida e a tua volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus habite o teu coração, na tua casa, em tua família, em nome de Jesus Cristo. Passando por aqui, meus irmãos, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos crescer e ser edificados nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quer desejar feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. Eu sei que a maioria das pessoas aqui, os meus filhos são homens, mas tem mulheres ouvindo também. Mas que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus dê sabedoria a você, para você conduzir sua família, seus filhos, seu marido, no caminho certo. Amém? Que Deus abençoe, você seja uma pessoa, que Deus conceda a você ser uma pessoa virtuosa, uma mulher sábia. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Versículo 14 começa falando assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviam vossos pais, além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. 15 vai falar: Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, as deuses que servaram vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão certa, decisão correta, decisão de quem sabe onde quer chegar. Decisão de Josué sabe, de quem sabe, de que precisa de ajuda e a quem buscar. Por quê? A história do povo do Egito, meu irmão, do Egito, não do deserto, eu acho que é conhecida por todos nós, porque tanto pela Bíblia, que lê a Bíblia, como a gente vê filmes aí, séries e vê filmes aí bíblicos, né? Um povo que viu a mão de Deus tirar do Egito, um povo que viu as maravilhas de Deus, muito viram a maravilha de Deus, pessoas que viram o mar se abrir, pessoas que viram sair água da rocha, pessoas que viram o maná cair do céu, pessoas que viram eles guerrear contra exército poderoso sem saber lutar, mas Deus deu a vitória. Eles viram como Deus guiava ele de dia e de noite, uma coluna de fogo, uma nuvem de dia para os proteger. Eles viram como Deus sustentou eles. Mas mesmo assim, é um povo que reclamava, não todo é um povo que reclamava, era um povo que murmurava contra Deus. E Josué estava no meio desse povo, dessa população, que boa parte dele reclamava, blasfemava, criticava a Deus, que reclamava demais. E Josué, depois que Moisés morreu, Josué assume a liderança. E Josué começa a chamar aquele povo todinho, né? Dentro aqui, imagina que estava o povo tudo reclamando. E Josué fala: olha, se parece mal servir a Deus, pode servir ao Deus dos seus pais. Esse Deus que ele fala é Deus com letra minúscula, os deuses estranhos, né? Aquele Deus babilônico. Servir ao Deus que vocês se viram aí, né? Pode servir, se vocês parecem mal servir ao Deus, ao nosso Deus, servir o Deus que serviu vossos pais. Pode servir os deuses amorreus que habitam nessa terra, pode servir. Agora, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando você for ler a história do Josué, você vai ver, meus irmãos, de Josué chegou e aquelas outras pessoas que não tomaram a decisão que Josué, muitos tomaram, mas outros não tomaram, onde pereceram. Você vai ver a história de Josué, chegou na terra prometida e muitos não chegou, né? Porque não escolheu servir ao nosso Deus. Muitos chegaram, meu irmão, a família de Josué foi uma família estável. Josué no seu ministério foi estável. Deus prosperou Josué em tudo que ele fez. E muitos pereceram no deserto. Josué, meus queridos, disse: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que é que acontece?
toda a casa de Josué serviu a Deus, né? Diante de um povo rebelde, diante de um povo que questionava, diante de um povo que via, mas diante de um povo que questionava tudo de Deus. Hoje nós vivemos, meus queridos, nesse mundo que aparentemente se vive uma fantasia. Nós vivemos uma fantasia nesse mundo, onde o engano é por todo canto. Onde, meus queridos, onde hoje nós também vivemos do mesmo modo, né? Nós temos a opção de servir ao nosso Deus, grandioso e eterno, e servir o Deus desse mundo hoje aqui. Nós temos uma opção, né? Mas se queremos ser bem-sucedidos na vida, se queremos ter uma família bem-sucedida, se queremos ter paz na nossa casa, se queremos que o nosso projeto chegue no final, alcance o nosso projeto, se queremos que a nossa família se salve, toda a nossa família tem que vir a Deus. Mas não é só a escolha do pai nem da mãe, não. Não é só o pai que tem que escolher, não. É todo mundo, eu e minha casa. Quando eu falo eu todo em minha casa, não é só o pai, não. Tem que ser o pai, tem que ser a mãe, tem que ser os filhos, tem que ser todo o que mora dentro da casa. Todo tem que servir a Deus. Jesus Cristo vai falar todos que qual foi o livro, de casa dividida, não subsiste. Dentro da minha casa eu não posso servir, a minha esposa não pode servir a Deus, nosso eterno Deus, e eu servir outros deuses, não pode. Isso é divisão, Deus não atua em divisão. Queremos muito que a nossa família seja próspera, queremos muito que a minha casa seja próspera, queremos muito que que o meu filho se dê bem na vida, todo mundo quer. Queremos ser abençoados por Deus, todo mundo quer. Mas ter as bênçãos de Deus, meu irmão, é merecimento. Não é só querer, Senhor, me dá isso e fazer, não, é merecimento. Josué foi próspero, ganhou as guerras, por quê? Porque a casa dele servia a Deus. Nós também temos batalha, nós também somos íntimos, nós temos a nossa luta. Nós temos a nossa dificuldade dentro de casa, nós temos as nossas batalhas de fora, do portão para fora, nós temos as nossas aflições, todos têm. Agora, quando uma casa resolve a servir a Deus, a buscar o nosso Deus eterno, a coisa dentro de casa é outras coisas, meu irmão. E volto a falar, não é só dever do pai e da mãe, não, e dos filhos, servir a Deus na toda a casa. Para que? Para que haja mantimento, para que haja mão de Deus dentro da casa, na família, na vida pessoal, né, nos projetos, para que aquela casa seja blindada pela proteção de Deus, né, que Deus coloque os seus anjos para proteger, que o Salmo 91 fala, né, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, o Senhor é meu Deus, o meu refúgio é minha fortaleza. Né? E daí vem as promessas, aí vem as proteções. Uma delas é que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso favor, né? Que Deus vai livrar nosso laço passarinheiro da peste perniciosa, né? Enfim, Deus tem promessa para a gente, mas cabe eu e você, a nossa casa servir ao Deus Altíssimo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos dedicar nossa vida ao Senhor. Eu e minha casa vamos amar o Senhor, para que Deus abençoe, porque tudo que Deus quer, meu irmão, é abençoar, é guardar, é proteger, é dar. Porque Deus é Deus provedor. Mas a gente precisa, meus queridos, fazer por onde? Fazer o que o Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só de boca para fora, é de espírito de verdade. Aí você vai viver o que está em Malaquias, salvo engano, no livro de Malaquias, e verás a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que nos serve. Tem diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Tem. Por mais que as coisas estejam difíceis, porque a dificuldade é para todo mundo, mas aquele que serve a Deus tem diferença, porque a mão de Deus está sobre a vida dele, né? Mesmo que passe aperto, mesmo, mas está tudo no controle de Deus, né? Vê Jó, né? A vida de Jó estava na mão de Deus. Todo aquele que Jó passou estava sendo condenado por Deus, para as pessoas verem depois o que Deus ia fazer com Jó. Meu irmão, essa é a maior e a melhor decisão que devemos tomar. É servir a Deus. É servir a Deus de coração. É colocar nossa vida, nossa vontade na mão de Deus. Para que a mão de Deus, a proteção de Deus, as bênçãos de Deus sejam a nossa casa, a nossa família. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.